Olá, vamos continuarmos o nosso bate-papo sobre a questão de partilhas de bens no direito de famílias quando há o divórcio. Vamos entender agora o apontamento do pacto antinupcial, que a gente faz antes do casamento para efeitos que temos na partilhas de bens e nessa convivência. Sendo que os regimes de casamento que temos no nosso Código Civil é o regime da universal de bens, que exige o apontamento para um pacto antinupcial, o participação final dos aquestos, que também exige o pacto antinupcial, o casamento com regime de separação total de bens convencional obrigatório, que temos que ter o pacto, e o regime de parcial de bens, que é o regime legal após a lei do divórcio, que é o pacto é uma faculdade. E se nós fizermos, então, um regime misto, que é permitido, também teremos que constituir o pacto antinupcial. Então, o pacto antinupcial é um acordo que é feito por meio de uma escritura pública em cartório de notas que visa regular o regime de bens do futuro casamento. E no caso de opção por regimes distintos, que é o regime legal. Então, o regime legal, depois da lei do divórcio, é o regime parcial de bens. Esse é facultativo, você pode ou não querer fazer o pacto. Mas os demais regimes, você torna-se uma obrigatoriedade da feitura do pacto antinupcial. É a função social do contrato. Então, eu estou formando um contrato, como nas aulas anteriores nós tivemos a oportunidade de falarmos. Aí, conforme o artigo 421 do Código Civil, eu tenho a função social do contrato. Ele tem que um objetivo social, que o contrato, o casamento é um contrato, porém solene, complexo e diferenciado. E aí a boa-fé objetiva, conforme também o artigo 422 do Código Civil, trata de uma questão da boa-fé objetiva. Esse contrato é formado. O pacto antinupcial é um contrato solene. É o artigo 1653 a 1657 do Código Civil. Ali fala sobre questões do pacto antinupcial, que é um contrato solene. Então, desrespeitando a solenidade desse contrato, é nulo, conforme o artigo 166 do inciso 4º lá do nosso Código Civil, que vai dizer que o pacto não atinge o casamento se ele desrespeitar a questão da solenidade. Então, eu tenho um pacto, mas ele não atinge o casamento. Então, para eu fazer um pacto antinupcial, é um contrato solene, como determina o artigo 1653 seguintes do nosso Código Civil. Esse contrato do pacto antinupcial é feito pelos nubentes. Os menores deverão ser assistidos pelos seus representantes legais, dos 16 a 18 anos, porque eles são também obrigados a casarem pelo regime de separação total de bens, regime legal do artigo 1641. O início da vigência do pacto antinupcial é após a celebração do casamento. Então eu faço o contrato solene do pacto, mas ele não tem ainda o quê? A vigência. A vigência vai ser depois do casamento, correto? Então, o início da vigência do pacto antinupcial é após a celebração do casamento, sujeito à condição suspensiva, conforme o artigo 1639 do nosso Código Civil, lá no parágrafo 1º, e no artigo 1635 também do Código Civil, não havendo o casamento, aí é válido o pacto, mas não tem a sua eficácia. A eficácia do pacto é só depois do casamento, depois de celebrado o casamento civil. Então, se eu faço o pacto antinupcial e não venho a casar, não havendo aí o casamento, ele é válido. O pacto, porém, ele não tem eficácia. A eficácia é em razão do casamento. Mas é válido. Se eu vier um dia casar, estará ali a sua validade, sim, desse dado. Então, trata-se de um efeito retroativo da condição suspensiva. Ele fica suspenso até o momento em que eu casar. Eu demorar para casar, tem ali um efeito que é o efeito retroativo da condição suspensiva. Então, eu fiz o pacto hoje, casei daqui a 3 anos, ele ficou suspensivo, porém retroage a 3 anos para prevalecer no meu casamento. Se eu nunca casar, ele é válido, mas não tem eficácia nenhuma. O pacto existe, tem validade, falta-lhe apenas a eficácia, que vem depois com o casamento, tá certo? Então, para valer contra terceiros,
desse pacto que eu fiz, conforme o artigo 167, e lá inciso 2º, e também da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015 de 73, cumulado com o artigo 1657 do nosso Código Civil, o pacto deverá ser registrado no livro especial de registro de imóvel, do domicílio dos cônjuges, no livro 3, conforme o artigo 244 da Lei 6.015 de 73. Então, você tem que registrar no cartório de registro de imóvel o seu pacto antinupcial. Então, você faz lá no cartório de notas, mas você tem que levá-los no domicílio do cônjuge, no cartório de registro de imóvel, e aí proceder o registro, para ele ter eficácia contra terceiros. Então, você pega o seu pacto antinupcial e registra no cartório de registro de imóvel do domicílio do cônjuge. Também obrigatoriedade no cartório de registro de imóvel no local do imóvel. Então, se os cônjuges têm imóvel em 3, 4 lugares, eu tenho que levar nesses respectivos cartórios de registro de imóvel onde se encontra o imóvel, e aí eu então registrá-lo. É o artigo 167 lá do inciso 2º da Lei 6.015 de 73. Então, primeiro passo, eu tenho que registrá-lo no cartório de registro de imóvel do domicílio dos cônjuges, do cônjuge A e do cônjuge B. Se todos os dois morarem no mesmo município, menos mal. Agora, depois que eu registrei, se eu tenho imóvel na cidade A, B e C, eu tenho que levar nas 3 comarcas respectivas e registrar o meu pacto antinupcial exclusivamente naqueles registros dos imóveis que eu tenho. Sem o registro, prevalece somente entre os cônjuges, perfeito? Porém, não tem eficácia contra terceiros, aquela eficácia erga omnes, para que outros terceiros saibam do meu pacto antinupcial, a forma que eu constituí esse casamento, necessário ter esse registro no cartório de registro de imóvel. E, se tratando do regime participação final nos aquestos, posso convencionar uma disposição que dos bens imóveis, desde que sejam particulares, eles não farão partes. É o artigo 1656. Então, eu tenho 3 imóveis particulares, tá? Então, no pacto, eu digo que esses imóveis não irão comunicar, porque estou casando no regime de participação final nos aquestos. Isso não significa que eu não vou registrá-lo, o meu pacto, eu posso ter a liberdade de desconstituir, de tirar esses imóveis para não se comunicarem, inclusive depois, posteriormente, para eu alienar aquele que é o proprietário, casando com o regime de participação final nos aquestos, não precisa pedir anuência, outorga, o shoga, ou então outorga marital, para o outro cônjuge, porque o regime regime escolhido e descrito no pacto antinupcial condiz que não há necessidade, em razão de que esses bens foram desconstituídos. Ele pertence somente àquele que o trouxe, que é o bem particular, e o outro cônjuge não tem interferência. Porquanto eu só posso fazer essa descrição no pacto antinupcial quando se trata de o casamento ser sobre o regime de participação final nos aquestos. Se for outro regime, eu não posso, no pacto antinupcial, descrever bens particulares que não irão comunicá-los, e também não preciso de outorga, ou então outorga marital, no momento da alienação. Fora isso, todos os outros regimes de casamento, far-se-á obrigado a ter outorga marital ou outorga ou para alienação na constância do casamento. Agora, pode constar no pacto antinupcial regra entre o casamento, como divisão de tarefas domésticas. Isso eu posso colocá-lo no meu pacto antinupcial. Eu posso colocar o pagamento de um valor indenizatório previamente determinado conforme duração do casamento. Eu posso falar, no caso de traição, o valor da minha indenização, ou vice-versa. Quem ficará com os animais no caso de divórcios, cachorros de estimação ou outros bichos de estimação. A herança entre as pessoas recebidas, se vão se comunicar ou não, posso colocá-lo. As doações recíprocas. Um tem um bem que quer doar para o outro, então eu posso descrever no meu pacto antinupcial. Eu posso estipular os deveres e direitos. Por exemplo, quem vai pagar conta de companhia energética, proibido fumar dentro de casa, proibido deixar roupas espalhadas pelo chão,
proibido deixar toalha espalhada em cima da cama molhada. São questões que você pode colocá-lo no seu pacto antinupcial. Não há nenhum problema sobre isso. Então, assim, eu posso descrever as condições que eu quero casá-lo. Então, tem pessoas que têm manias de que não pode deixar o fogão assim, o fogão assado, não posso deixar a porta assim, posso deixar isso no pacto antinupcial, que isso é questões de uma convivência mútua. Agora, é proibido eu deixar descrito no pacto antinupcial questões de direitos indisponíveis, senão eu estou aí violando questões constitucionais, por exemplo, renunciar a alimentos. Eu não posso já ter supressão sobre isso, isso é um direito indisponível. Eu não posso renunciar sobre questões de alimentos. A fidelidade multa, a assistência. Eu não posso alterar ordens das questões de herdeiros, porque isso é uma questão de uma lei congente, já tem na lei do Código Civil, eu não posso modificar com pacto antinupcial. Eu não posso impedir que algum dos cônjuges peça o divórcio. Você não pode divorciar, isso é um cárcere privado, isso é extremamente proibido, não posso pôr isso no pacto antinupcial. Mulher depois de divorciada possa namorar, não posso proibir a liberdade da pessoa. Estou ferindo aí a Constituição Federal sobre perda de guarda de uma criança, por exemplo. Se eu divorciar e nós tivermos um filho e você namorar outra pessoa, você vai perder a guarda do filho. Isso é uma questão de direito indisponível. Eu não posso tirar a guarda dos pais, por questões quaisquer que seja, a menos que seja coisa ferina, coisa assim de esdrúxula, que não é permitido numa sociedade comum. Então, há questões assim que colocar no pacto que o marido tem que fazer vasectomia, não posso, em razão de que ele tem a liberdade dele total. Então, isso eu não posso colocar na questão do pacto antinupcial. Eu não posso excluir o direito à sucessão no regime de comunhão parcial de bens. Não posso modificar a lei congente, a lei taxativa, imperativa, já posta no Código sobre o direito sucessório. Afastando aí a concorrência sucessória do cônjuge dos seus ascendentes. Então, eu não tenho filhos com a minha esposa, eu venho a óbito, ela concorre com os meus pais. Eu não posso colocar no pacto antinupcial que ela não concorreria com os meus pais ficariam com todo o patrimônio. Isso eu não posso, porque eu estou ferindo uma lei própria, congente, imperativo. Não posso pôr isso num pacto antinupcial. Eu não posso estabelecer regras sucessórias dentro do pacto antinupcial, criando um regime denominado separação total de bens com efeitos sucessórios. Isso é expressamente proibido. Não posso mudar a lei, o que está dizendo. Que afasta a incidência do artigo 1647, por exemplo, dos regimes de comunhão universal e comunhão parcial de bens por prejudicar a meação da esposa. Ela tem direito de meação, então, do esposo, né? Tem a questão do direito da meação, eu não posso modificá-lo no pacto, não posso modificar nenhuma lei imperativa. Consagrar a administração exclusiva do bem do casal pelo marido ou pela esposa, enunciando a incompetência, por exemplo, da mulher ou do homem para administrar certos bens do casal. Não posso colocar isso no pacto antinupcial. Fere aí um princípio da isonomia entre o homem e a mulher. Eu não posso, isso não é permitido no pacto antinupcial. A cláusula nula não revoga o pacto, somente as questões que estejam realmente já pactuadas. Além disso, o pacto antinupcial é uma liberdade de regime de casamento, que eu posso escolher qual regime que eu quero. É uma confiança entre os consortes, é uma precaução que eu tenho aí, evitar confusão patrimonial, especificando os bens. Então, pacto seria para essa natureza. É uma segurança da administração dos bens dos consortes, uma tranquilidade de divisão de tarefas, essa é a função do pacto. É uma igualdade entre o homem e a mulher. É uma questão que tem a fé pública, porque é feito perante o tabelião de notas e registrado no cartório de registro de imóvel. É uma economia, ele é de custo baixo, 300, 400 reais, um pacto antinupcial. É uma agilidade no momento em que você já tem aí a forma no divórcio, já agiliza a sua separação. É uma independência entre os consortes para fins aí da questão do pacto antinupcial. Então, vocês perceberam as funções do nosso pacto antinupcial. Próximas aulas vamos falar sobre os regimes de casamento propriamente dito. A gente se encontra lá.